Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico. Esse programa está muito especial. Estou recebendo aqui meu amigo Felipe Loyola. Ele que é engenheiro e mestre em engenharia biomédica. Está fazendo doutorado também, depois ele vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar sobre a tecnologia da engenharia biomédica. Você vai ver como é interessante e como a engenharia biomédica está ligada e interligada, né, ao desenvolvimento da tecnologia na medicina e vem ajudando muito, né, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Obrigado, Felipe, por ter aceito o convite de vir aqui e participar do nosso programa. Muito obrigado. Boa tarde, Renato. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui é um prazer estar com você. Uma honra para mim, cara. E venho no seu progresso, né? O que você vem desenvolvendo é muito interessante e passar para o nosso telespectador aí a importância a importância da engenharia biomédica e o impacto que ela tem para a medicina, né? Muito obrigado mais uma vez. Imagina. Felipe, fala um pouco sobre sua trajetória, como você chegou até ao doutorado aí que você está fazendo. Bom, foi longa, né? Bom, Renato, falar um pouquinho da nossa caminhada, né? A gente começou com um curso técnico em eletrônica. Legal. Né? Então, com 14 para 15 anos, eu fui lá para Santa Rita do Sapucaí fazer o curso técnico. Depois do curso, eu fiquei trabalhando como técnico em eletrônica lá em Pindamonhangaba durante um tempo. Legal. Foi quando eu conheci a engenharia biomédica, né? E quando eu comecei a fazer, ainda não eram muitas instituições que ofereciam um curso de graduação. O Inatel, lá de Santa Rita, era uma delas. Eu fui para lá, fiz a graduação. O Inatel fica em Minas, né? Isso, é sul de Minas Gerais. Ali é conhecido como um polo tecnológico, né? Da parte de eletrônica. É muito conhecido, né? Por sinal, o pessoal costuma chamar de Vale do Silício Brasileiro. Legal, legal. Então, eu fiz o curso lá, graduação em engenharia biomédica. Depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal do ABC, né? Fica em São Bernardo e Santo André. Fiz o mestrado em engenharia biomédica. E depois eu voltei para Santa Rita para poder atuar na docência e na pesquisa lá no Inatel. Que legal! E agora, atualmente, eu estou de volta aqui para o Vale, né? E estou fazendo um doutorado num ramo da engenharia de produção chamado pesquisa operacional, mas aplicada em tecnologias para a saúde. Que bacana! Parabéns, porque, como a gente estava falando antes de começar o programa, uma coisa acaba interligando com a outra. Exato. Né? A parte de produção, com desenvolvimento, tecnologia, própria parte biomédica, né? A parte de metalurgia. A gente vai falar aqui sobre alguns materiais. É interessante o desenvolvimento dos materiais também para a biomedicina, para a engenharia biomédica, né? Que impacta diretamente na qualidade e no desenvolvimento da medicina, que é o que a gente precisa, né? E o tema principal de hoje. Então, acompanhe, está muito bacana mesmo. Fala um pouco, quais são as principais características, então, da engenharia biomédica? Eu acho bem interessante, eu agradeço a oportunidade de falar sobre engenharia biomédica, né, porque ainda não é todo mundo que teve a oportunidade de saber um pouco mais a fundo, né? Então, o primeiro ponto, existe uma pequena confusão entre a engenharia biomédica e a biomedicina, né? Então, são duas profissões muito interessantes, muito importantes, né? O biomédico é aquele profissional da área da saúde, que faz exames, que atua ali diretamente com o paciente. Né? O engenheiro biomédico, ele é um engenheiro, né? Então ele estudou lá física, estudou cálculo, mas ele também teve princípios ali de anatomia, de fisiologia, e ele desenvolve tecnologias, né? Então ele desenvolve a tecnologia, ele atua também na manutenção, na gestão das tecnologias médicas. Legal! Então, por exemplo, esse desenvolvimento que a gente vê passa muito pelo engenheiro, então, biomédico. Exatamente. Legal. É interessante falar que a engenharia biomédica ela já existe desde os primórdios. Ela não tinha esse nome, mas ela já existia desde os primórdios da humanidade. Por exemplo, no Antigo Egito, usavam tecnologias, então o princípio da endoscopia, eles utilizavam vela para poder enxergar dentro da pessoa, eles faziam cirurgia de crânio, né? Então usava ali uma certo ferramental, ali, um maquinário para poder abrir o crânio da pessoa. Bem robusto, né? Pelo visto, né? Eles usavam próteses de membro inferior. Então é interessante também que foi descoberta uma prótese de 300 anos antes de Cristo, lá na região de Roma, que era utilizado lá pela Roma antiga,
Então, usava couro, madeira. Então, já naquela época já existia essa preocupação. De estar desenvolvendo. Mas quais são os principais avanços que tem hoje na tecnologia, na área de medicina, assim, que você possa falar? O que mais avançou, assim, nos últimos tempos? A engenharia biomédica, ela é dividida em vários ramos, né? Vamos assim dizer. Então, existem vários avanços, diversos avanços em cada um desses ramos. Que legal. Né? Então, por exemplo, a gente vai ver a parte de biomateriais. Os últimos avanços de biomateriais seria a parte de dispositivos implantáveis, né? Então, quando você implanta um dispositivo, ele não pode causar rejeição, porque senão ele vai parar de funcionar, senão ele vai causar... vai ter rejeição do próprio organismo, né? Porque quando ele está no organismo, tem aquela negócio de titânio, material de titânio e tudo mais, que o próprio organismo ele pode rejeitar e dar um problema muito maior, né? Então, esse desenvolvimento desses biomateriais, ele se adapta às características do corpo humano, é mais ou menos isso? Exatamente. Então, retomando aqui, o biomaterial, se o material ele não tiver uma compatibilidade biológica, ele vai causar, por exemplo, edema, vai causar inchaço, vai causar rejeição do corpo, uma inflamação. Interessante. Então, ele tem que ter todo um tratamento especial e uma resistência adequada, né, para aguentar a ação do corpo da pessoa. Mas tem essa questão da rejeição, né? Por exemplo, o material, quando ele está no corpo, o próprio corpo humano quer expulsar, lógico, ele quer um corpo estranho. Então, ele tem que se adequar ao organismo para não ser rejeitado, mais ou menos isso, exatamente. Né? Legal isso. Para exemplificar, eu vou falar de um avanço que eu acho fenomenal na área de engenharia biomédica, ligado à parte de neurociências, que seria o que é chamado de interface cérebro-máquina, né? Inclusive, existe um pesquisador brasileiro, que é um médico neurologista, um médico chamado Miguel Nicoleles, e ele é professor do curso de engenharia biomédica lá na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Né? Então, ele que introduziu esse termo, né, que é a interface cérebro-máquina, que funciona da seguinte forma: é um chip que é implantado na cabeça da pessoa, né, e é realizado um estudo através de inteligência artificial, através de várias técnicas para poder decodificar o padrão cerebral daquela pessoa ou daquele animal. Então, a pessoa ou o animal passa por um treinamento, por exemplo, para fazer um movimento com o braço ou com a perna, e o equipamento ele identifica aquele padrão e depois ele reproduz aquilo. Então, quando a pessoa pensa em determinado movimento, a máquina capta aquela intenção da pessoa e ela faz, por exemplo, controla um braço robótico ou se não um exoesqueleto. Então, isso é chamado de interface cérebro-máquina. E uma das dificuldades que existiu é que o eletrodo que era implantado no cérebro da pessoa passava por uma rejeição. Então, o corpo, no começo, antes dessa adaptação do material, ele via aquilo como um corpo estranho. Então, ele formava uma cápsula fibrosa em volta desse eletrodo, e essa cápsula fibrosa ela era isolante. Então, o eletrodo parava de funcionar. Então, veja como uma coisa está ligada na outra. Puxa, fantástico, cara. E hoje, sim, é possível, através do desenvolvimento e o desenvolvimento da compatibilidade desse produto dentro do organismo, que é um corpo estranho, né? Exatamente. Dentro do organismo, fantástico. Olha, eu sei que o pessoal está muito curioso, eu tenho várias perguntas para fazer. Pessoal, fica aí que a gente vai falar sobre prótese. Tem, dentre outros assuntos aqui, muito interessante. Continue acompanhando o programa Voz Tecnológico, volta já. Pessoal, voltamos ao programa Avanço Tecnológico. Esse programa está sensacional, pessoal. Estou entrevistando aqui meu amigo Felipe Loyola, ele que é engenheiro e mestre em engenharia biomédica, é um especialista nessa área e está doutorando também na área de engenharia de produção, né? Mas voltado nessa área também de engenharia biomédica na área de medicina. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez por vir aqui, passar informação e conhecimento ao nosso telespectador. A gente está falando sobre essas tecnologias, né? A importância do engenheiro biomédico no desenvolvimento da medicina e dentre outras, né? Muita coisa acaba passando desapercebido, né? Conforme você falou, não é desapercebido, né? Acho que não ficou tão evidente assim
a importância do engenheiro biomédico, né? Como hoje, por exemplo, quando a gente fala de prótese, quais são os principais desenvolvimentos de tecnologia na área de prótese? Porque eu vi, assim, só um anseio, né? Eu vejo muito as tecnologias da prótese inferior, superior, eu vejo que tem questão de movimento, evolui muito nisso, né? Renato, eu vejo a parte de desenvolvimento de prótese em dois ramos principais, assim, vamos dizer. Uma parte voltada para biomateriais. Legal. E a interface com o usuário, né? Então, o material utilizado na prótese tem a ver com a qualidade, com o peso, com a resistência mecânica, né? Aí também é uma das diferenças, por exemplo, entre uma prótese paralímpica e uma de uso convencional, né? Do dia a dia. O material é muito importante. Então, essa parte tem existido muito avanço. E outra parte que é a parte de controle. Então, hoje, nós temos controles que utilizam um biosinal para controlar essa prótese. Então, legal. O nosso corpo, existe vários tipos de sinais que o nosso corpo consegue transmitir, né? Por exemplo, sinais químicos, sinais térmicos e sinais elétricos. Nós temos alguns tipos de sinais elétricos que são biosinais do nosso corpo. Por exemplo, as ondas cerebrais, né? Então, elas são conhecidas como eletroencefalograma. Né? Então, essas ondas, elas podem... Tem um exame que chama eletroencefalograma. Isso, exatamente. É um exame para poder ver o padrão, ver o padrão de sono da pessoa, né? Tem os diferentes tipos de onda, né? Quando a pessoa, por exemplo, está em alfa, que ela está dormindo, isso, né? Então, é todo um sinal elétrico que esse exame está avaliando. Né? Então, a interface cérebro-máquina, que nós comentamos no bloco anterior, utiliza esse padrão do cérebro para poder, por exemplo, controlar uma prótese ou até mesmo um exoesqueleto, né? Que é o caso do projeto do professor Miguel Nicoleles, que eu também comentei no bloco anterior. Agora, para prótese também é utilizado um outro tipo de sinal, que é chamado de eletromiograma, que é um sinal elétrico do músculo. Então, o neurônio motor, que aciona os nossos músculos, por exemplo, os nossos músculos voluntários, quando ele é acionado, ele gera também um padrão chamado potencial de ação, que é um sinal elétrico. Né? E esse sinal ele pode ser medido. Ele inclusive, pode ser utilizado para controlar próteses. Então, existem projetos que utilizam desse sinal para poder controlar a prótese, seja de membro superior, de mão, né? Ou de membro inferior. Interessante. E desde a característica do material para ter... O que você falou, uma coisa interessante para o telespectador, a diferença também de próteses, né? O desenvolvimento na parte de Paralimpíadas, da qual tem muito impacto e tudo mais, que requer, além de uma resistência mecânica muito boa, também tem que ter um peso adequado, senão a pessoa está arrastando muito, né? Sim. Eu vejo corredores... Tinha até um corredor que foi campeão, tal, brasileiro, que ele usava uma que... Então a pessoa falou que dava uma certa impulsão. Mas então é muito diferente, obviamente, do dia a dia da pessoa do dia a dia. Então são características diferentes, são características diferentes. É chamada de desportiva, né? Certo. Ela, por exemplo, tem um grau de liberdade do joelho maior. Entendi. Né? Então, a pessoa, se for utilizar uma prótese dessa no seu dia a dia, pode até, às vezes, sofrer um acidente. Interessante. Então, a engenharia biomédica, ela ajuda a desenvolver isso, desenvolve esses materiais, essa tecnologia. Uma coisa que você falou que é interessante, sobre a questão da mão, eu vi uma reportagem até da questão de impressão 3D, né, ser utilizada para essas próteses. Tem isso também, né? Tem isso. Inclusive, existe um projeto aqui em São José dos Campos, da Unifesp, pela professora Maria Elisete Kunkel, que eu tive a oportunidade de fazer um mestrado com ela, né, sob a orientação dela. Ela tem um projeto aqui em São José chamado Mão 3D. Então, prótese de membro superior, de mão, é algo mais raro, não tem muito no mercado. Né? Então, eles fazem sobre medida para as crianças. Que legal! Né? Então, o objetivo desse projeto é fazer a reabilitação, fornecer a prótese, porque também não adianta apenas dar a prótese e a pessoa vai embora, ela não vai usar. Ela pode até se machucar. Então, precisa oferecer a prótese e oferecer uma reabilitação para que a pessoa aprenda a utilizar e realmente assimile aquilo como parte do seu corpo. E para que isso ajude ela a ter uma vida normal, ter uma vida, né, inserida na sociedade. O maior objetivo da tecnologia, chamada tecnologia assistiva, é promover a independência da pessoa. Que legal, para que ela possa trabalhar, para que ela possa estudar. Isso é da impedência, né? Uhum.
que bacana. Parabéns pelo projeto, acho muito interessante. Depois eu até gostaria de conversar com a professora um pouco mais, e com você também, saber um pouco mais desse projeto, acho que parabéns, muito legal. Sobre a engenharia biomédica ainda, na questão da... Infelizmente, a gente ainda está na pandemia do novo coronavírus, infelizmente. Foi um grande diferencial, né? A engenharia biomédica ficou muito conhecida em função disso, né? Exatamente, ficou bastante evidente né? O papel da engenharia biomédica no processo todo de disponibilizar a tecnologia. Então, para a tecnologia ser disponibilizada para um paciente, ela precisa passar pela mão do engenheiro, que vai fazer a avaliação da tecnologia, que vai treinar o corpo clínico. Então, o hospital compra ventiladores novos, por exemplo. Como que se usa aquilo? Então, o engenheiro biomédico participa desse processo, né? Então, esse é um ramo chamado de engenharia clínica, né? Legal. Então, quem que pode atuar em engenharia clínica? É o engenheiro biomédico ou um engenheiro de outra área, mas que faça uma especialização. Que faz uma especialização na área. Uhum. E ele teve papel fundamental, né? Eu não lembro qual universidade, não sei se foi a Universidade de São Paulo ou a própria Unifesp, que desenvolveu alguns ventiladores específicos para atender uma demanda. Mas fizeram, não é um paliativo, mas fizeram uma adequação. Uhum. Foi o engenheiro biomédico que fez, eu achei isso muito interessante. Eles desenvolveram, né, para que pudesse atender a demanda, que foi algo, teve uma demanda, um pico muito grande, né? Teve todo um conjunto de né? Empresas, de instituições, de profissionais que inclusive pegaram equipamentos que estavam parados e eles readequaram, passaram por testes, porque também não adianta ter algo que vai prejudicar o paciente, né? Então tem que passar por uma série de avaliação, validações, né? Isso, e ele ser validado para o uso com o paciente. E realmente foram recuperados muitos ventiladores. Aqui na região também, né? Acho que aqui na região do Vale do Paraíba, né? Mas de uma forma geral, foi feito bastante trabalho assim. Parabéns. Eu fico muito orgulhoso, né, com você, mas também de ter esse tipo de profissional, porque muitas vezes acaba passando desapercebido, né? Sim. Então a gente está sendo beneficiado pela tecnologia desenvolvida por esses profissionais, mas muitas vezes a gente acaba não vendo, né? Que a gente é beneficiado, mas não vê. Por exemplo, até mesmo na parte dentária, vocês também estão inseridos, por exemplo, naquelas próteses, da tecnologia de aparelho ortodôntico, tudo isso vocês são... Lá no Inatel eu atuei também na pós-graduação da engenharia biomédica e engenharia clínica, né? Legal. E na pós-graduação é interessante que tem profissionais da engenharia, mas também tem profissionais da saúde. E é interessante que muitos dentistas, odontólogos, procuram a especialização em engenharia biomédica justamente para se atualizar e aprender o uso da tecnologia. Então tem muita interface entre elas. Por exemplo, a parte de imagens, a parte de exames. Então, hoje, para poder desenvolver uma prótese dentária, precisa ter exame de imagem. Né? Então, os exames são feitos através de equipamentos eletromédicos, né? E também existem hoje, tem se falado muito em prótese 3D, inclusive para a área odontológica também. Tem a parte de ortodontia, né, que põe os aparelhos e tal. Toda a tecnologia daquele material que, imagina, está dentro da boca, então está umidade, você está comendo coisa ácida e tudo mais, não oxida, então tem toda uma tecnologia em cima de desenvolvimento. Existe também a parte de planejamento cirúrgico, né? Então a pessoa não precisa abrir o paciente para poder descobrir o que ela vai ter ali pela frente. Então ela pega a imagem médica, às vezes ela pode até imprimir um modelo anatômico, o cirurgião faz o treinamento e quando ela vai ali para o real, ele já sabe o que vai encontrar pela frente. Fantástico. Olha, pessoal, olha como tem, como desenvolveu a tecnologia nessa área. E vocês vão saber muito mais, então continue acompanhando. Voltamos já para o programa Avanço Tecnológico. Pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Hoje eu estou recebendo aqui o Felipe Loyola, ele que é engenheiro, mestre em engenharia biomédica, está doutorando também na parte de direito de produção, é ligado ao desenvolvimento de pesquisa, né, na área de medicina. E a gente está falando sobre a tecnologia da engenharia biomédica e a importância desta
para o desenvolvimento da medicina. Então, nós já falamos sobre próteses, já falamos sobre, até mesmo sobre a pandemia, sobre equipamentos e tudo mais. A parte clínica, né, ele já explicou isso nos blocos anteriores. Se vocês não assistiram, depois assiste pelo YouTube, vai estar lá tudo à disposição de vocês. Está muito interessante, muito bacana você conhecer. É muito importante essa profissão, né? Os profissionais têm que ser valorizados porque eles desenvolvem e ajudam a gente a ter uma qualidade de vida muito melhor. Falou sobre próteses também e tudo mais, né? Muito, muito bacana. Só que ficou uma coisa, Felipe, que você tinha comentado sobre os biomateriais. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente ou tem uma perda de uma parte do crânio que fica afundado, eu já vi até em luta isso acontecer, a pessoa afundar uma parte do crânio. Tem como repor isso? Existem materiais que conseguem recompor essa parte perdida? Existe um processo chamado de cranioplastia, que é uma cirurgia para poder recompor esse osso. Então, como que antigamente fazia? Abria uma cirurgia de cabeça, né? Abria ali a cabeça da pessoa. Uma coisa violenta, né? É muito invasivo, né? Com certeza. E o médico fazia uma espécie de uma resina e antigamente ele ia modelando aquilo para poder pegar o formato. Então imagina o quanto artesanal é esse processo. Puxa vida. Então hoje em dia o que o avanço tecnológico, né? Pegando um pouquinho do nome do seu programa, o que o avanço tecnológico proporciona? Hoje já é possível pegar um exame de imagem para poder ter as dimensões exatas da perda da pessoa e uma impressora 3D de titânio imprime em metal aquela calota craniana. E esse titânio, o titânio ele já é um material bioinerte chamado, então ele vai causar o menos rejeição possível, mas o corpo ainda não entende como parte dele. Então esse titânio ele passa por um tratamento para se tornar um biomaterial, que é um banho de hidroxiapatita. Então, hidroxiapatita é um material que faz parte do nosso osso, né? Para diminuir a rejeição, interessante. Exatamente. Então, a partir disso, esse material é chamado de mimetizado. O que seria isso? Ele para o corpo é como se ele fosse parte do corpo, né? Então, o próprio osso da pessoa... Então, o médico vai colocar aquela prótese implantável que foi feita para aquele paciente, encaixa perfeitamente, né? Pode ser utilizado ou não cimento ósseo para poder ajudar naquela inserção. E depois daquela cirurgia, o osso da pessoa ele vai sendo aderido a esse biomaterial. Então, aquilo fica numa qualidade muito alta. Então, dá de volta a qualidade de vida para a pessoa. Então, porque a pessoa, sem a proteção da calota craniana, ela está completamente vulnerável. Com certeza. Uma queda, a pessoa pode perder a vida, porque isso é uma proteção muito grande que nós temos aqui na nossa cabeça, né? E é interessante, além de tudo isso que você comentou, o tempo de recuperação é muito menor, com certeza, do que uma operação muito mais agressiva, né? Que pode trazer sequelas até nisso, né? O Felipe, você fez um projeto, acredito que foi no mestrado, né? Que eu acho muito interessante, eu gostaria que vocês falassem para o pessoal, que é a cadeira de roda infantil automatizada, chamada de CRIA. Perfeito. Que é feito com tubos PVC e controlada com Arduino. Como foi esse projeto? Foi fantástico. Esse projeto é um projeto bastante interessante pelo aspecto que ele tem de ser aberto, né? Então, o objetivo é deixar esse conhecimento disponível para quem tiver a oportunidade de acessar e quiser montar uma cadeira de rodas. Então, é um modelo infantil de cadeira de rodas. Nós fizemos uma série de testes, tanto simulação mecânica, né, para poder ver a resistência do material, colocando cargas em cima para ver o quanto que suportaria, né? Então, a gente fez um projeto inicialmente voltado para crianças, né, pensando ali até 20 quilos, de 15 a 20 Baixo quilos. Custo também, né? Baixo custo. E nós fizemos toda a parte de motorização. Né? Então, é uma cadeira motorizada e ela serviu de um start para diversos outros projetos. Hoje, por exemplo, eu tenho um colega que faz mestrado na Unifesp, aqui de São José dos Campos, que ele está trabalhando na parte logística, por exemplo. Né? Então, como que esse projeto pode alcançar as pessoas?
E isso está caminhando, esse projeto está caminhando. Quem tiver interesse de pesquisar um pouco mais, eu recomendo procurar o grupo de Biomecânica e Tecnologia Assistiva da Unifesp. Então lá tem diversos projetos, por exemplo, o Mão 3D que eu citei aqui anteriormente. Legal. Também consegue acessar as informações sobre esse projeto chamado CRIA, né, que é essa cadeira de rodas de baixo custo para o público infantil. Eu também tive uma oportunidade de agora, como estou atuando na parte de pesquisa operacional, que está dentro de engenharia de produção, está bastante voltado para a parte de otimização. Então, nós desenvolvemos um programa para ajudar a pessoa que quer montar a cadeira a otimizar os cortes do PVC. Né? Então, ela vê as medidas da pessoa, então precisa ter as medidas antropométricas da pessoa que vai utilizar. Né? Então, a partir dessas medidas, o programa já dá como resposta o tamanho dos cortes e com um desenho para gastar o mínimo de PVC possível. De uma forma padronizada, né? De uma forma padronizada e otimizada, porque se a pessoa estiver cortando aleatoriamente, ela vai desperdiçar o material. Né? Bacana. E assim, você também participou de um projeto que é um projeto de suporte automático usando Arduino, né? Para um tetraplégico acamado, para usar um tablet. Como que é isso? Assim? Nesse projeto também foi utilizado o PVC. O PVC, como ele é de baixo custo, ele é um material fácil de limpar, é um material leve, ele não oxida, então tem várias características que é interessante para a tecnologia assistiva. Então, esse projeto foi feito junto com um colega que é fisioterapeuta, ele é de Taubaté, chama Eliel Guimarães. Então, nós desenvolvemos para um paciente dele um suporte com tubos de PVC. Esse paciente acamado, ele só tinha movimento de cabeça e pescoço. Né? Então, ele conseguia com a cabeça acionar um botão, né? E esse suporte conseguia trazer o tablet até a frente dele para que ele pudesse utilizar esse tablet. Olha que fantástico. Mas isso ainda está em desenvolvimento? Já foi feito o protótipo? Já foi feito? Nós fizemos esse desenvolvimento, nós publicamos o artigo e o conhecimento está ali no artigo para quem tiver interesse de verificar, de avançar com a pesquisa. Né? Se a pessoa quiser ver esse artigo, onde encontra? Também está no Unifesp? Sim, eu acho que a maneira mais fácil talvez seja acessando o currículo Lattes. Né? Então, legal. Lá no currículo Lattes, se você pesquisar lá, por exemplo, Felipe Loyola, todo pesquisador, se for lá, você vai conseguir ver as publicações. Né? Então, lá você consegue ter esse acesso a esse artigo. Mas no Biomecânica e Tecnologia Assistiva também estão lá os artigos. Se entrar pelo Google Acadêmico também, talvez o Google Acadêmico também consegue pode ser uma forma. Acessar. Sim. Então, aproveitando, deixa o seu endereço, quem quiser conhecer mais desse fantástico trabalho que você vem desenvolvendo. Perfeito. Pessoal, então deixo aqui aberto, quem quiser entrar em contato, vai estar por escrito aqui também. O meu e-mail é loyolafelipe@gmail.com. O meu telefone é 12 982 80 4403. E também no site de Biomecânica e Tecnologia Assistiva da Unifesp, vocês vão encontrar várias informações sobre esses projetos que nós citamos aqui. Excelente. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Com certeza o telespectador vai procurar, porque é muito interessante. Tinha muito mais coisa para a gente conversar, né? Mas o programa ele acaba sendo curto, mas enfim, acho que ficou aí a mensagem, a informação aos telespectadores. Mais uma vez, obrigado, viu? Imagina, é um prazer. Muito obrigado. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Agradeço vocês que vêm acompanhando todas as nossas redes sociais e também o canal Think TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.